beijão, 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 beijão. Seja bem-vindo ao Tira na Cara! Verdadeiro ou falso? Assim como as fêmeas, os machos também apresentam glândulas mamárias, modificadas e especializadas. Hoje morreu o sonho, que ele descanse em paz. Essa resposta, ela é falsa, né? Mas não por conta dos machos não apresentarem glândulas mamárias. Eles apresentam, sim, as glândulas mamárias, porém, elas não são desenvolvidas, né? Essas glândulas, elas são especializadas e desenvolvidas apenas nas fêmeas. Falso. Eita, aleluia! Glória, glória, glória! Verdadeiro ou falso? Em sua estrutura, a mama apresenta corpo e teta, ou papila. Verdadeiro. Essa questão ela é verdadeira. Todas as espécies domésticas vão possuir ali em sua estrutura, né, tanto o corpo mamário como a papila mamária. Verdadeiro ou falso? Os alvéolos mamários são um conjunto de lóbulos mamários. Verdadeiro. Essa questão ela é falsa. Por quê? Porque os alvéolos mamários, eles são um conjunto de células epiteliais e células mioepiteliais. Os lóbulos mamários, eles são um conjunto dos alvéolos. Verdadeiro ou falso? Os seios lactíferos são os espaços onde acumulam leite até a sua liberação. Verdadeiro. Essa questão ela é verdadeira, né? Os seios lactíferos, eles são divididos em seio lactífero glandular e seio lactífero papilar. Verdadeiro ou falso? O dúcto ou canal papilar é um percurso por onde sai o leite, localizado na papila. Verdadeiro ou falso? O dúcto ou canal papilar é um percurso por onde sai o leite, localizado nas papilas mamárias. Verdadeiro ou falso? O ducto ou canal papilar é um percurso por onde sai o leite, localizado nas papilas mamárias e é uma região de esfíncter. É verdadeira. A questão ela é verdadeira, né? Vários animais, eles possuem muitos ductos papilares e, consequentemente, né, vão possuir também muitos ósseos papilares, né? Cada ducto, ele vai ter o seu ósseo papilar. Uma banana que você se explode. Verdadeiro ou falso? Carnívoros e suíno possuem úberes? A boquinha aqui, ó. Essa é falsa porque os carnívoros não possuem útero. Essa questão, ela é falsa, né? O úbere, ele é exclusivo, né, de ruminantes e de equinos, né? Precisamente dizendo, éguas. E ele é chamado de úbere pela região que ele está localizado, né? Que é ali na região inguinal do animal. Verdadeiro ou falso? A bolsa ovárica, estrutura formada pelo ligamento largo do útero, está ausente em equinos, pois estes não possuem mesosalpinge e mesovário do ligamento. Eu bati primeiro. Bateu primeiro. É verdadeiro. É falsa. A questão ela é falsa, né? Os equinos, eles também possuem a mesosalpinge e o mesovário, porém essas estruturas elas não vão formar a bolsa ovárica, né? Como em outros animais domésticos. Pergunta: por quais estágios de desenvolvimento os folículos passam até seu rompimento e a liberação do ovócito? Folículo primário, folículo secundário, folículo terciário e folículo maduro. Acertou! Ele respondeu correto, né? Mas só para deixar um áudio mais claro, eu vou repetir o processo, tá? Primeiro ele passa pelo folículo primário, né? Em seguida ele passa pelo folículo secundário e assim ele passa pelo folículo terciário, né? Até então a sua liberação, né? Que é o folículo ovariano.
Verdadeiro ou falso? A tuba uterina pode ser dividida em 3 porções: infundíbulo, ampola e istmo. Verdadeiro. Essa questão ela é verdadeira, né? A tuba uterina, ela se divide nessas 3 regiões, né? Onde o infundíbulo é aquela região em formato de cone, onde ele serve ali para a captação do ovócito. E aí a ampola, ela é mais no centro, né? E o istmo, ele já tá ali em contato com o útero. Verdadeiro ou falso? A cérvix apresenta especificidades em cada grupo de animais domésticos. Ruminantes possuem os anéis cervicais, equinos e carnívoros possuem as pregas cervicais e suínos possuem pulvinos cervicais. Verdadeiro. Tá certo. Essa questão é verdadeira, né? Cada animal ali vai possuir, né, uma particularidade da espécie, né? Equinos e carnívoros, eles têm as pregas bem similares, né? E os demais, eles vão ter as suas características únicas. Verdadeiro ou falso? O divertículo suburetral é uma estrutura caudal ao ósseo externo da uretra e está presente apenas em bovinos e equinos. A Célia bateu primeiro. Falso. Vem. A questão ela é falsa, né? Porque os equinos, eles não possuem o divertículo suburetral. Quem possui é apenas os bovinos, né? Essa parte está certa. Porém, os suínos também. Então, é algo exclusivo de bovinos e suínos. Pergunta. Assim como o pênis em machos, o clitóris pode ser dividido em 3 porções. Quais são elas? Tem que responder? Corpo, glande e raiz. Assim como o pênis em machos, o clitóris pode ser dividido em 3 porções. Quais são elas? Essas porções são a raiz, o corpo e a glande. Porém, diferente dos machos, nas fêmeas, né, o clitóris ele é bem mais sucinto, né? Até mesmo por questão do seu tamanho. Então, a visibilidade não é tão nítida assim. Verdadeiro ou falso? A fecundação ocorre na região do estimo da tuba ureterina. Diga-me. Verdadeiro. Falso. Essa questão ela é falsa, né? A fecundação ela não vai ocorrer no istmo, tá? A fecundação ela vai ocorrer na ampola uterina. Pergunta. O útero de carnívoros possui chifres muito grandes, formando uma estrutura em formato de Y. Eu não consigo bater no cara não, pô. Ele tem uma magia do cinema. Essa questão ela é verdadeira, né? Na verdade, a gente não chama de chifre, a gente chama de cornos, né? Então, cada espécie, ela vai ter ali, né, o seu formato, a sua particularidade. No caso dos carnívoros, né, toda essa estrutura, né, ela dá um formato de Y. Pergunta. Quais são as principais estruturas que sustentam o ovário na cavidade abdominal? O ovário, ele tem o ligamento largo do útero, tem o ligamento próprio do ovário, mas não em todas as espécies, e também tem o ligamento suspensor. Quais são as principais estruturas que sustentam o ovário na cavidade abdominal? Essas estruturas, elas são o ligamento próprio do ovário, né? Eu peguei com a colinha para eu não confundir as informações, mas é o ligamento próprio do ovário, né? Que é o ligamento
entre o ovário e o útero, o ligamento suspensor do ovário, né, que é o ligamento que vai suspender o ovário, e o próprio mesovário. Pergunta: em quais animais foi encontrada uma estrutura chamada fórnix vaginal? Equinos e bovinos. Bom, essa estrutura, né, é uma estrutura anatômica, né, obviamente dizendo, que é de uma região mais funda, né, que vai circundar ali a cérvix. E essa estrutura, ela é exclusiva de vacas e éguas. Verdadeiro ou falso? Os ovários possuem funções endócrinas e produzem os ovocitos 2, que são os gametas femininos. Falso e verdadeiro. É verdadeira, né? Os ovócitos, eles possuem essa função endócrina, né? Onde é a produção ali de progesterona e estrógeno. E, consequentemente, vão produzir os ovócitos 2, né? Que são os gametas femininos. Verdadeiro ou falso? O desenvolvimento mamário ocorre em 3 estágios principais: fetal, puberal e lactacional. Verdadeiro? Pocotó, 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 minha eguinha, pocotó, pocotó. Essa questão ela é verdadeira, né? Então, esse desenvolvimento mamário, ele vai ocorrer nesses 3 estágios principais, né? Que é o fetal, o puberal e o lactacional. Verdadeiro ou falso? A glândula mamária dos ruminantes é estruturalmente diferente da dos carnívoros. É verdadeiro. Essa questão ela é verdadeira, né? Como eu já havia dito, em ruminantes e éguas são chamados úberes, né? Que é só na região ali inguinal do animal. Já nos carnívoros não, né? Nos carnívoros pega a região abdominal, pega a região torácica também. Essa é a diferença entre as duas espécies. Verdadeiro ou falso? Os órgãos genitais femininos possuem órgão interno e externo, que são ovários, tubas uterinas, útero, vagina, vestíbulo da vagina, vulva, clítoris e glândula mamária. Verdadeiro. Verdadeiro. Bom, essa questão ela é verdadeira, né? E vai ser exatamente isso, né? Os órgãos genitais femininos, né? Eles vão possuir ali o órgão interno e o órgão externo, né? Que são os ovários, as tubas uterinas, o útero, a vagina, né? O vestíbulo da vagina, a vulva, o clitóris e, por fim, a glândula mamária. Verdadeiro ou falso? Tipos de úteros: porca, septado, égua, cadela, gata e cavalo típico, primatas simples e coelhos duplo. Por favor, me ajudem. Eu não estou aguentando mais. Verdadeiro. Essa questão ela é verdadeira, né? As espécies, elas vão possuir o seu tipo de útero, né? As porcas, por exemplo, elas possuem o útero bicornual septado. Já as éguas, né, os carnívoros e os ruminantes possuem o útero bicornual típico. Já os primatas, né, possuem o útero simples. E os coelhos são chamados de úteros duplos. Pergunta: qual o nome do folículo que não ovula? É folículo atrésio. Pergunta: qual o nome da serosa que dá a sustentação para o útero, tubas uterinas e ovários? Ligamento largo do útero. Acertou. Bom, essa serosa, ela se chama ligamento largo do útero, né? Então, ela dá sustentação para essas 3 estruturas, né? E ela também pode ser dividida em 3 regiões, né? Sendo o mesovário, a mesosalpinge
e o mesométrio também. Verdadeiro ou falso? Os ovários nas éguas possuem formato de rim, sendo chamados de elípticos. Verdadeiro. Errou, é falso. É nos equinos. E não é chamado de elípticos, é piriformes. The world don't move to the beat of just one drum. But that be right for you, may not be right for some.